Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Então, nós paramos nesse capítulo aqui, estamos na capítulo 5, livro segundo, capítulo 5, ok? E nós paramos aqui, onde está ali, segunda parte. Nós lemos a primeira parte desse capítulo. É aquilo que eu falei, quando os capítulos forem grandes, nós vamos dividi-lo em partes, né? Para não ficar um vídeo muito demorado. Ok? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, dê um likezinho porque ajuda o nosso canal. Ajuda a divulgação, na verdade. Ok? E se inscrever se for o caso, porque vai ajudar mais ainda. Vamos lá. Esse capítulo, até o momento, eu falando sobre o estado da alma, né? Como a alma se encontra, a sua evolução, o que ela sente, o que ela percebe, ok? Então vamos lá. E ele fala: vimos a alma em seu passado e em seu presente. Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Quer dizer, todas as dificuldades que a alma passou para chegar onde está, nós vamos olhar para o futuro que vai passar por outras dificuldades, ok? Que são aquelas para nosso aprendizado moral, principalmente. Número 1. Se nossa existência atual unicamente deve decidir o nosso destino, qual é, na vida futura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estão eles no mesmo nível ou distanciados em relação à felicidade eterna? Certo? Se fosse só uma vida, está explicando o seguinte: se fosse só uma vida, não teríamos outras vidas? Como seria lá no céu, onde quer que se encontrem essas almas? Como seria esse ambiente, uma vez que o índio, né, selvagem, primitivo, está lá, sem conhecimento algum, né, da evolução humana que se encontra hoje. E o ser que desencarna hoje chega lá na pátria espiritual com um conhecimento muito maior do que esse outro, ok? Mas também no futuro chegarão outros com mais inteligência do que esse do presente. Não é verdade? Então o céu, ou esse ambiente lá na espiritualidade, seria composto com pessoas, né, homens, que foram homens, com conhecimentos, né, muito diversos uns dos outros. Um mais evoluído, outros menos evoluídos. Ok? Bem, número 2 agora. O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior. Não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se aperfeiçoar. Quer dizer, é o que eu estou te falando, né? Então, um estaria lá mais atrasado e outro mais adiantado. Não foi culpa dele, não teve como se aperfeiçoar. Como é que na época das cavernas um homem ia se igualar ao homem da atualidade, né? Outra questão. O homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer, será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Esse é outro ponto. Quer dizer, lá antigamente, nossos ancestrais, eles tinham que sobreviver. Era alimentar somente o corpo. Quantos crimes eles praticaram guerreando, né? Uns contra os outros? E aqueles que até comiam os seus próprios inimigos, né? Então, meus amigos, ele não tinha outra condição, não era aquela. Então ele é mais culpado, vai ficar no inferno, do que esse da atualidade que sabe que isso é um crime? Não tem nada a ver, né? Pois é. Então, não tem explicação para essas questões se não houver várias vidas. E ele continua. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens.
Mas, por um que se esclareça, há milhões que morrem cada dia antes que a luz chegue até eles. Isso é fato, né? Tem muitas pessoas que morrem até jovens, crianças. Qual o destino destes últimos, que morrem cedo? São tratados como reprovos, ou seja, né? São tratados como coisas que não servem para nada? No caso contrário, que fizeram para merecer estar na mesma categoria que os outros, quer dizer, se eles foram reprovados, né, porque não tinham conhecimento, tá, não é culpa deles. Mas se eles não foram condenados, né, foram para o lado onde tem espíritos com mais condições de inteligência, merece estar no meio desses outros que têm mais inteligência? Pois é. Então vai. Aqui está a questão. Qual o destino das crianças? Acabei de falar lá em cima, né? Que morreram em ter idade antes de poderem fazer o bem ou o mal. Se estão entre os eleitos, por que este favor, sem haver nada feito para merecer? Por qual privilégio estão isentas das tribulações da vida? Pois é, se uma criança vai para o céu e coisa e tal, né? Que privilégio ela está tendo? Claro, não passou por nada da dificuldade da vida, é um privilégio. Se ela foi condenada, é um absurdo, porque ela também não fez mal algum. Se ela não fez o bem, não fez o mal, não é verdade? Então, meus amigos, por isso que a reencarnação é bem explicativa. E ele continua aqui. Existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? Existe? Eu acho que não, né? Só da reencarnação. Vamos lá. Admite as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se pôde fazer numa existência se fará em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, em que cada um será recompensado segundo o seu mérito real. Ninguém está excluído da felicidade suprema, a que todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado em seu caminho. Quer dizer, por mais que a gente encontre obstáculos, dificuldades, cometa erros, que são os tais obstáculos, temos todos o direito de chegarmos à felicidade total. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução, senão na pluralidade das existências, ou seja, nas diversas existências, são inumeráveis. Claro, tem doenças, tem vários problemas. Limitamos-nos aos mais gerais, qualquer que ele seja, disser que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isso seria, pois, a subversão da religião, só porque a Igreja negou, quer dizer que a religião não existe? Nosso objetivo não é tratar esta questão neste momento. É-nos suficiente o termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrária a uma religião que proclama Deus, a bondade e a razão por excelência. Certo? Então, não está nada contra as religiões. Que teria sido das religiões se contra a opinião universal e o testemunho da ciência ela se obstinasse contra a evidência e rejeitasse do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol e nos 6 dias da criação. Quer dizer, a ciência provou, né, que tudo isso aí é impossível, né? O movimento do Sol, antigamente acreditava que era tudo girava em torno da Terra. Então a igreja perseguiu quem pensava ao contrário, diziam que eram hereges, mandaram matar, etc e tal. Bem, enfim. E mesmo assim não mudou nada, porque continua a Terra girando em torno do Sol. Ok? E a ciência provou que o planeta Terra levaram milhões de anos para ser formado, não foram 6 dias.
Agora continua ele. Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos esclarecidos uma religião baseada em erros manifestos dados como artigo de fé? Quer dizer, que crédito, né? Pode haver uma religião que vem com uma fé contra as evidências, contra as provas, né? Quando a evidência se patenteou, a igreja se colocou ao seu lado. Se está provado que sem a reencarnação as coisas que existem são impossíveis, se certos pontos do dogma não pode ser explicado, senão por este meio, é preciso admitir-se e reconhecer-se que o antagonismo desta doutrina e desses dogmas não é mais que aparente. Mais tarde mostraremos que a religião está menos distanciada do que se pensa desta doutrina e que não sofreria mais do que já sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos que à primeira vista parecem desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Ok? Quer dizer, a doutrina da reencarnação não é novidade nenhuma, não. Mas que ela sempre foi mal interpretada e algumas vezes distorcida mesmo, de propósito. Vamos lá. Quando desciam do monte após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos, então, o interrogaram, dizendo: por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas declaro-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe sofrer tudo o que quiseram. Assim farão eles também morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Isso foi Mateus que esclareceu essa passagem, ok? Uma vez que João Batista era Elias, após uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Bem, quem foi Elias? Elias foi um profeta que tinha vivido há muitos anos, há muitos séculos, antes mesmo de Moisés. E na época, Elias, existia uma profecia que Elias ia nascer de novo, que ia reencarnar. Então Jesus vem reafirmando que a figura de João Batista, que era primo de Jesus Cristo, era a reencarnação de Elias. Por isso ele falou isso. Né? Qualquer que seja, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se aceite ou não, se existe, deve ser suportada, não obstante toda a crença em contrário. Não adianta as pessoas dizer o contrário, se ela existe, né? Não adianta a pessoa criticar ou negar, não vai mudar as coisas. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Quer dizer, tem alguns, naquela época, falavam muito que a doutrina espírita não tinha nada a ver com a religião, porque a religião sempre, principalmente a que dominava, era a Igreja Católica. Ou ela dominava impondo, né, matando seus opositores, ou ela dominava com as suas crenças e seus dogmas, que não admitia outra religião como sendo ela única e verdadeira. Tanto é que eles falavam que fora da igreja não há salvação. Ou seja, só eles são os caras. Vamos lá.
raciocinamos como o dissemos, a abstração feita de todo o ensinamento espírita. Quer dizer, vamos esquecer todo o ensinamento, que para certas pessoas não tem autoridade. Tudo bem, vamos supor que não. Esquece a sugestão dele aqui. Que se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é só porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e a única que resolveu essas questões, até então insolúveis. Vocês estão entendendo o que ele fala aqui? Não é porque veio dos espíritos, não é por causa disso, porque alguém falou isso ou falou aquilo, mas é a mais lógica as explicações que eles deram, certo? Ou eles, ou quem quer que tivesse tido essa ideia de nos informar sobre tudo isso, viesse ela de um simples mortal e a teríamos adotado da mesma forma e não hesitaríamos mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. Vocês estão entendendo? Pois é, viesse de onde viesse. O que importa é a lógica, né? A justiça, etc. e tal. Do momento que um erro está demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar. Tá vendo? Se o erro está demonstrado, o amor próprio daquela pessoa que quer se firmar naquele erro, ele vai perder, não vai ganhar nada com isso. Se obstina em uma ideia falsa, quer dizer, se mantém uma ideia falsa, é perda de tempo. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora a vinda dos espíritos. Quer dizer, se fosse uma ideia falsa, não importa de quem venha, aquelas pessoas que estavam envolvidas estudando sobre o espiritismo teriam repelido, não interessa de onde venha. Se nos parecesse contrário à razão, está vendo? Como repelimos tantas outras, porque sabemos por experiência que não é preciso aceitar cegamente tudo que vem deles, como aquilo que vem da parte dos homens. Estão entendendo? Não importa de onde venha. Se for uma coisa sem razão, sem lógica, não, eles teriam repelido tudo. Seu primeiro título para nós, antes de tudo, é de ser lógico, mas existe outro, que é de ser confirmado pelos fatos. Não basta ter somente uma lógica, tem que ser confirmado. Então são os fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança na presença daqueles que não permite mais a dúvida. Quando esses fatos se popularizarem, como os da formação do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Reconheçamos, pois, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isto que, sem ela, é inexplicável, que ela é eminentemente consoladora, conforme a mais rigorosa justiça, e é para o homem a âncora de salvação dada por Deus em sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que diz no Evangelho, segundo João, capítulo 3. Jesus, respondendo a Nicodemo, disse: em verdade te digo, que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não espantes do que te disse, é preciso que nasçais de novo. Ver a seguir o artigo Ressurreição da Carne, item 10.10. Então ele estava conversando com o Nicodemo e fala que tem que nascer de novo. Então, meus amigos, esse vai ser um vídeo curto, nós vamos parar aqui. Encerramos o capítulo 5º. Nós vamos iniciarmos da próxima vez o capítulo 6º.
certo? Então, meus amigos, o que nós entendemos, né? Que querendo ou não, a religião espírita, os ensinamentos que dão, a reencarnação, os motivos pelo qual passamos por isso ou por aquilo, são necessidades que nós, espíritos, já vivenciamos no passado, é a nossa evolução e iremos vivenciar no futuro. Se nós habitamos, né, estamos habitando o planeta Terra, com certeza já habitamos outros tipos de planeta inferiores, se nós crescemos moralmente, passamos para o planeta Terra. Ou somos da raça adâmica, né? Quem leu, conhece um pouco da doutrina espírita, entende muito bem que os espíritos deram esse nome de raça adâmica àqueles espíritos que foram retirados de um planeta chamado Capela. Por que foram retirados de lá? Porque eles estavam criando problemas e não queriam acompanhar a evolução do planeta, ok? E assim não puderam mais renascer naquele planeta, porque o campo vibratório do planeta, da maioria da população, estava no grau superior e esses irmãos estavam com uma vibração inferior comparada aos demais. Então eles vieram para o planeta Terra, ok? E tem aí um duplo sentido na evolução, porque eles trouxeram muitos conhecimentos na agricultura, astrologia, na industrialização, né? Novas ferramentas de trabalho, tecnologia, tudo isso favoreceu o quê? Aqueles outros que já estavam aqui há muitos anos aprendendo as coisas, né? Lentamente, claro. Mas desde que tenham vindo esses caras de um planeta superior, acabou nos ajudando, nos ensinando, né? Estou falando nos ensinando, não, vou falar o seguinte, ensinando aqueles que não tinham esse conhecimento. Porque eu estou aqui encarnado, eu não sei da minha vida passada, das minhas vidas passadas, quais foram os planetas que habitei. Eu não sei se eu vim no planeta inferior ao planeta Terra. Eu não sei se eu vim no planeta superior ao planeta Terra. Né? Em evolução, não sei. Nós pouco sabemos quanto a isso. Quando nós desencarnarmos, aí teremos sim mais alguns conhecimentos sobre tudo isso, ok? Então fica aqui essa leitura, esse pequeno estudo de hoje. Espero que possamos, né, dar atenção às nossas necessidades, ao autoconhecimento, ok? Fique com Deus, não esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal para que a gente consiga, de alguma forma, atingir o maior número de pessoas que muitas vezes precisam de certos conhecimentos que são esses, para esclarecimento, né? Para entender um pouquinho mais de si mesmo. Valeu, obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês e a família de vocês. Que vocês tenham muita paz, muita luz e muita felicidade. Não se esqueça de dar um like. Tchau, fui.